Agora foi. Obrigado. Ixi, teve gente que foi chutada por causa da gravação. Bom, qualquer coisa vocês me avisam aí se tiver alguém que não está conseguindo. Bom, vamos lá. Então, como eu ia dizendo, o Aristóteles é um dos filósofos que sempre cai nos vestibulares e com razão, porque ele é um dos mais importantes para toda a filosofia ocidental, tá? E não só para a filosofia ocidental, né? Na verdade, vários dos textos que a gente tem de Aristóteles até chegaram para a gente por meio dos orientais, por meio dos árabes e tudo mais. Os textos dele circularam bastante pelo mundo, né? E a gente só conseguiu recuperar alguns deles por causa disso, né? Ele é um filósofo que produziu muitíssimo, a gente sabe dele ter aproximadamente uns 200 tratados sobre muitos assuntos diferentes e só chegou pra gente assim uns 30 e poucos deles. E mesmo assim é coisa pra caramba, tá? Então vamos lá. Relembrando um pouquinho, né? Muita coisa que a gente vai falar vai ser coisa que já foi mencionada na outra aula pelo professor Felipe, né? E a gente às vezes vai retomar para aprofundar, às vezes só para relembrar, enfim. Né? Aqui uma breve biografia do... Ah, peraí que a gente não está aqui. Pronto. Tudo aceito. Desculpa, gente, eu vou ter que ficar fazendo assim, tá? Interrompendo às vezes para aceitar as pessoas. Então, o Aristóteles, né? Ele é nascido em Estagira, na Macedônia, né? E por isso às vezes ele é chamado de Estagirita. E aí vocês falam, ah, mas Macedônia, professor, mas ele não é grego, não é filosofia grega? Sim, né? Ele é grego. Só que a Grécia, diferente de como a gente fala quando, por exemplo, de Roma, né? A Grécia não é um império, não nesse momento, pelo menos. Né? A Grécia é um povo, são os povos gregos, o povo grego, eles se chamam, na verdade, helenos, né? Porque eles acreditam que são descendentes de um herói mitológico, né? E é um povo que está espalhado aí por uma área e que tem várias cidades-estado por todo esse pedaço, né? Então não é um povo tão uno, né? Então tem um pedaço da Grécia que é a Macedônia, né? E lá o pai de Aristóteles, né, é médico do rei da Macedônia, né? E é de lá da Macedônia que depois vai vir Alexandre o Grande e vai conquistar o resto da Grécia, e aí sim vai formar o Império o Império Helênico, tá? E eu vi que vocês já tiveram, acho que isso nas aulas de história, né? Enfim, então as coisas acabam se juntando um pouco aí nessas duas matérias. Ele vai para Atenas, estuda por 20 anos na escola de Platão, na Academia de Platão, na escola de Atenas. E depois disso ele vai para a Ásia Menor, né, hoje a Turquia, e vai para a ilha de Lesbos, e lá ele continua suas pesquisas, principalmente numa área que até então não existia, que é a da biologia. Né? Ele começa a estudar a zoologia marinha, a botânica e coisas assim, e nessas áreas ele é fundamental assim para começar a área da biologia. Tá? Hoje em dia a biologia dele já está em grande parte refutada, já não é mais aceita, mas pelo menos ele foi quem começou um pouco essa área. Né? Depois disso ele volta para Macedônia, onde ele chega a dar aula para o Alexandre o Grande, né? E outros futuros reis, e depois vai de novo para Atenas, onde ele funda o Liceu, né? É também conhecida como Escola Peripatética, que a gente vai ver na próxima aula também. Né? A escola peripatética ela tem esse nome porque o Liceu, a escola que o Aristóteles fundou, tem um pedacinho lá que é uma espécie de um passeio arborizado por onde as pessoas, os alunos, ficam lá andando e conversando, né? E, e esse espaço em grego, né? Esse espaço por onde se caminha e se conversa é chamado de peripatos, né? E portanto virou a escola peripatética, porque ela tem um peripatos dentro dela. Bom, aqui um mapa para vocês conseguirem ter uma noção, né? Esse é toda a abrangência do território grego nessa época, né? O Aristóteles vai nascer aqui nessa península da Calcídica, tá? Não é Calcídia, é Calcídica, não sei aqui que a pessoa esqueceu de colocar, né?
na cidade de Estagira, que eu não sei direito, eu acho que é mais para cá, mas eu não tá falando besteira. Mas é nesse pedaço aqui, tá? Ele passa grande parte da vida dele na Macedônia, né? Junto com o pai dele lá na, na capital da Macedônia, que é por aqui. Mas a gente não tem tantos registros dessa época, né? Todas essas coisas de filósofos muito antigos, de história muito antiga, a gente sempre tem lacunas muito grandes, né? Então, a gente não sabe exatamente quanto tempo ele fica por lá. Ele chega, e depois ele vai para Atenas, aqui, né? Onde ele vai estudar na escola do Platão, né? Depois ele vem aqui para a ilha de Lesbos, que é essa grande ilha, e para Ásia Menor. Eu não sei exatamente para onde ele vai, mas para algum desses pedaços em amarelo aqui, tá? E depois que ele vai de novo para Macedônia, lá ele leciona para o Alexandre o Grande, e por fim, finalmente ele volta para Atenas, ele funda a escola dele aqui. E depois de algum tempo ele não, ele sai de novo de Atenas, né? Não, aí eu não sei para onde ele vai, eu sei que ele morre um ano depois disso. E ele sai de lá em grande parte, as duas vezes que ele sai de Atenas, é em grande parte por perseguição, né? Não perseguição a ele pessoalmente, mas porque ele é macedônio, né? Os macedônios dentro do território grego, principalmente na região de Atenas, são vistos como quase não gregos, assim, são vistos com muito preconceito, eles são vistos como um povo bruto, um povo burro, etc. E, portanto, não são muito bem quistos. Isso depois da morte de Alexandre o Grande, que é o macedônio que chegou a conquistar tudo, né? Todo esse pedaço, esse sentimento antimacedônico cresce muito, né? E então o Aristóteles acaba sendo influenciado por esse tipo de coisa para sair de Atenas, né? Bom, como a gente disse, ele era discípulo de Platão, tá? E só que ele não só é, absorveu tudo que o Platão ensinou. Ele tem aí algumas discordâncias com Platão. Então, eu coloquei aqui algumas diferenças para vocês verem como é diferente o pensamento dele, tá? Então, para o Platão, se vocês lembrarem da outra aula, né, o mundo material é uma cópia imperfeita do mundo das ideias, esse dualismo platônico, né? Então, o mundo das ideias é perfeito, as coisas todas existem lá, e o que existe aqui é uma cópia ruim, é uma cópia mal feita dessas coisas, tá? Para Aristóteles, isso não faz sentido, né? O mundo material tem uma lógica própria, e ele não é uma cópia errada de nada. Tá? O conhecimento, por Platão, ele é adquirido porque a alma esteve nesse mundo perfeito das ideias, e ela pode lembrar, é a chamada reminiscência. Então, quando a gente está estudando alguma coisa, quando a gente aprende alguma coisa, não é que a gente aprendeu, é que a gente lembrou. Lembrou como é que é essa coisa perfeita lá e fez uma versão ruim dela aqui, né? E que para o Aristóteles também isso não faz sentido, né? O conhecimento é adquirido a partir da intuição, que não é uma intuição sexto sentido, nem nada assim, é uma intuição racional, né? E do estudo científico, tá? Quando eu falo estudo científico, ciência, como ele coloca, não é exatamente como o que a gente chama de ciência hoje, porque teve outros desenvolvimentos que a gente vai ver em aulas mais futuras, tá? Mas é um princípio já disso, é algo, e principalmente com ele se consolida bastante essa ideia de ciência, tá? Então, por isso, o nosso mundo é também, o pensamento do nosso mundo deriva tanto de Aristóteles, que ele é uma das pessoas que começa com uma ideia de ciência mais categórica, uma coisa mais elaborada, um pouco mais sofisticada, tá? Para o Platão, a sociedade deveria ser governada pelos intelectuais, né, reis filósofos. Ele é crítico da democracia, né? Ele acha, então, que deve ter uma pessoa que ela que é pelos estudos dela e tudo mais, e por ser uma pessoa racional, inteligente e tudo mais, essa pessoa estaria apta a governar os outros, tá? E para Aristóteles, né, ele tem duas coisas aí. Uma é que a política, né, deve buscar a felicidade coletiva, né? E isso, a política com isso, ela permite que as pessoas usem a ética para buscar a felicidade pessoal, tá? Então a felicidade é uma questão central aqui para ele, né, que vai conduzir tanto a política quanto a ética, tá?
E ele defende um pouco a democracia, tá? Ele não é o maior democrata, né? Ele vê outras formas, ele trata de muitas formas diferentes de governo, inclusive ele fala de várias formas de democracia, algumas melhores, outras piores, tá? Mas ele não vê a democracia como uma coisa horrível, coisa que Platão vê, né? Platão, a democracia é uma ideia que não leva a nada, e para Aristóteles não. Para Aristóteles a democracia tem algumas coisas boas também, tá? Esse quadro aqui, ele foi mencionado na última aula, por isso eu coloquei ele aqui, a Escola de Atenas, né, do pintor Rafael, né? Ele é bastante posterior, eu não coloquei datas, né, mas o Aristóteles vive lá por volta de 350 a.C., tá? E esse quadro ele é pintado em 1510. Na verdade, ele começa pintado em 1509. Né? Demora 2 anos para ser pintado. E ele, então, mais de 1800 anos depois, né? Só que esse período, o período renascentista, que vocês vão ver na nossa história, vão ver um pouco com a gente também, né? Ele é um período que valorizava muito o conhecimento grego, né? E, portanto, eles pintavam bastante coisas, bastante cenas gregas, né? E é o que está acontecendo aqui, né? Esse pintor ele resolveu retratar a escola de Atenas como eles imaginavam, né? E colocou lá Platão e Aristóteles. Eu vou dar aqui um zoom, né? O detalhe do quadro que estão lá no meio, Platão e o Aristóteles, né? Os dois dos principais pensadores gregos, né? E que até hoje tem reverberações e tudo mais. E tá, especialmente o que foi falado na aula passada, eu não lembro quem foi que falou, se foi o Victor, não tenho certeza. Podem me corrigir, quem foi que falou pode querer seus créditos. Que, bom, Platão está apontando para cima, né? Porque é isso que ele fala do mundo das ideias, o mundo superior, a coisa ideal, e Aristóteles aqui com a palma para baixo, mostrando, apontando para o chão, né, para a terra, para as coisas do mundo, que é, então para Platão a verdade está lá, está nesse outro mundo, a gente deve só ficar filosofando e pensando sobre isso e aí a gente chega na verdade. Para Aristóteles não, para Aristóteles a verdade está aqui no mundo, no terreno, está na matéria, nas coisas ao nosso redor e a gente aqui refletindo sobre essas coisas deve aí sim encontrar a verdade, tá? Só que não é um fla-flu, tá, gente? Isso é muito importante. Não é ou Platão ou Aristóteles, eles não são completamente opostos, muito pelo contrário, eles se davam muito bem, né? E eles, o Aristóteles, ele nega algumas coisas do Platão, mas não nega tudo. Ele tenta, por exemplo, superar esse dualismo platônico do mundo das ideias, mas em alguns momentos ele mantém ainda também isso, né? Esse é o principal problema que ele tem com Platão, a questão do mundo das ideias. Mas ainda assim, às vezes aparece um resquício disso em um lugar ou outro, tá? Então, em filosofia, gente, é muito importante lembrar disso, que nada na filosofia é assim, sabe? Não é futebol, não é que você tem que escolher um time para ganhar do outro, não. Sempre tem coisas interessantes e coisas não interessantes em cada corrente, em cada forma de pensamento, né? Então é bom a gente tentar sair um pouquinho desse tipo de mentalidade. Embora as provas que vocês façam talvez tragam uma questão meio assim, tá? Se colocarem lá alguma coisa assim, pode aparecer, e aí vocês têm que colocar lá que Aristóteles não é só discípulo de Platão, né? Ele traz coisas novas, ele tem um pensamento inovador, próprio, muito original, né? E embora tenha aprendido aí Platão. Bom, as grandes contribuições de Aristóteles, que algumas já foram mencionadas na última aula, tá? Ele divide e sistematiza um pouco as ciências, né? Como eu falei, ele elabora bastante a coisa da biologia e tudo mais. Ele traz a categorização como uma coisa muito importante das ciências, né? Ele tem um livrinho todo falando de categorias e tal. Porque se vocês verem exatamente, até hoje, uma das questões principais das ciências é isso, categorizar as coisas, né? Então, isso fica bem claro na biologia. Tem lá espécie, filo, gênero, reino, etc., né? Criando categorias dentro de categorias e tudo mais para tentar organizar o conhecimento, né? Ele cria um pouco a metafísica, na verdade,
gente vai falar um pouco mais disso adiante, né? Ele fala um pouco da ética também, ele começa a trazer essa palavra, né? E ele fala de política. Eu não sei se ele é o primeiro a usar esse termo, né? Mas acho que não, mas enfim, mas é uma parte importante também do que ele estudou. Tá? Fora isso, ele teve avanços em N áreas do conhecimento, muitas. Ele fez quase tudo, ele escreveu de tudo. Ele é o que a gente chama de um polímata. Polímata é alguém que tem muitas ciências, alguém que pratica muitas ciências diferentes. Tá? Algo que vai ser muito valorizado lá na frente, nos renascentistas, como aqui na época do Rafael, aqui que a gente estava mostrando o quadro dele. Tá? Bom, então, a metafísica, né? O que é essa metafísica? Eu trouxe aqui um pedacinho, um pouco complexo aqui do Aristóteles, para a gente ler junto, tá? Vou ler com vocês então. Existe uma ciência que considera o ser enquanto ser e as competências que lhe competem enquanto tal. Ela não se identifica com nenhuma das ciências particulares. Lembrem dessa palavra aqui, particular. De fato, nenhuma das outras ciências considera universalmente o ser enquanto ser, mas delimitando uma parte dele, cada uma estuda as características dessa parte. Tá? Alguém quer falar alguma coisa do que entende desse pedaço? Bom, essa é uma parte da metafísica de Platão, tá? Desculpa, do Aristóteles. Né? Esse nome é curioso porque metafísica significa além da física, é o que vem depois da física, posterior a ela, né? Porque ele tem uma parte do trabalho que é a física do Aristóteles, e tem uma parte que foi chamada, não é o nome que ele dá, mas é o nome que um cara que editou, um discípulo dele que editou os trabalhos dele ele juntou vários textos e chamou de metafísica. Então, isso aqui, a metafísica não é um livro que o Aristóteles escreveu e organizou desse jeito, foi organizado assim depois, né, e deram esse nome. Né? O que esse pedaço aqui está colocando, e que é importante da gente pensar, tá aqui a chave, ó, né? Particulares e o universalmente. Tá? E o que acontece? Cada área do conhecimento, cada ciência, trata de uma partezinha da realidade, né? De uma coisa específica. E a metafísica trataria do universal. Né? Vamos ver aqui um pouquinho melhor isso. Né? A física e as outras ciências, né? E a metafísica, que seria uma ciência mãe, uma ciência do universal. Né? A física e as outras ciências elas são todas particulares, elas falam de um objeto específico em um determinado contexto. Né? Por exemplo, a biologia que eu tinha falado vai falar dos seres pensando como eles se reproduzem, como são os órgãos deles, etc. e tudo mais. Isso não faz sentido, por exemplo, dentro da física. Né? Na física, os órgãos, etc., isso importa pouco. Né? A física vai pensar em matéria, em movimento, em energia, né? Ela pega esses objetos e vê eles de um outro jeito. Né? Pega esses seres e vê eles de um outro jeito. E o jeito que a física vê não serve, por exemplo, para a biologia. Né? Se a biologia tomar os pressupostos da física e for falar só em matéria e coisa assim, ela vai chegar, o coelho é matéria, o cavalo é matéria, o peixe é matéria, e aí ela não sai disso, né? Porque isso serve para a física, mas para a biologia ela precisa de outra coisa. O coelho ele ele é uma espécie, ele é mamífero, ele tem pelo, não sei o que, ele tem que pensar de um outro jeito. Né? E uma das coisas que Aristóteles quer fazer, e isso vai ser uma coisa importante para o resto da filosofia, daí em diante, até que mais recentemente acaba caindo um pouco por terra, isso vai ser a busca de uma metafísica, que seria uma ciência, uma filosofia universal. Então ela não tem um pedaço específico, que é o pedaço dela, ela fala do todo. Ela fala do todo, serve para tudo, em todo contexto. Tá? O quanto isso é sequer possível, é possível a gente discutir, mas Aristóteles está aí tentando construir isso. Tá? Como eu falei, a perspectiva de uma ciência não serve para as outras, a perspectiva da metafísica seria total, né? Não há nada que não lhe caiba. As ciências, em geral, dependem da empiria, da observação, do mundo sensorial, você vai lá e vê as coisas e vê o que acontece, e classifica. A metafísica não dependeria da percepção, né? Se chega nela através da lógica. Né? Então você, seguindo o raciocínio lógico, consegue compreender o todo, o universal, e não chegar em uma coisa que só se delimita a um objeto. Tá?
A física, ele fala das 4 causas, né? Tudo tem causa na física, toda coisa é gerada por alguma coisa. E na metafísica, quase tudo tem causas. Ele vai partir disso aqui, dessa coisa das 4 causas, e vai chegar em outras questões que a gente vai tratar aí depois, que é o ato e potência e o motor imóvel, tá? E vamos ver aqui. Essas são as 4 Professor, causas. Pode falar. no caso da metafísica, quando Aristóteles está falando, eu não entendi muito bem. Ela está relacionada com o nosso contexto metafísica de hoje em dia, além da natureza, ou não? Ela é mais uma ciência mesmo para tudo. Pode especificar como assim no nosso contexto de hoje? Como assim? Quem que tá falando comigo? Oi, é Vanessa. Oi, Vanessa. Você pode especificar um pouquinho Você mais, falou Vanessa? alguma coisa? Não. Pode especificar um pouquinho mais a sua pergunta? Eu não sei se eu Tipo entendi essa. assim, eu queria saber se a ideia que ele trouxe da metafísica, o conceito da metafísica, pode ser comparado com o nosso de hoje, porque metafísica é aquilo que traz algo que estuda além da natureza. Não sei especificar muito bem essa parte, mas se eu poderia que elas dizer que elas são parecidas ou não, esse conceito. Parecido com o quê? Ela bom, a No metafísica. conceito que a gente tem hoje de metafísica. Ah, tá. Sim, sim. Começa aqui esse conceito, tá? Não vai ser exatamente igual a como se pensa isso hoje, mas isso tem a ver e vai ser trazido até hoje, né? Então tem na filosofia hoje em dia a metafísica anda um pouco caída, tá? Anda meio caidinha. Mas em outras coisas ainda tem uma metafísica. Por exemplo, na religião, né? Na religião, por exemplo, a religião cristã, né? As religiões cristãs vão conceber que tem uma metafísica, né? Tem uma coisa para além que não só é além do mundo físico, mas que organiza, estrutura esse mundo físico e que serve para tudo, né? E esse além é Deus, a ideia de Deus, o conhecimento que Deus tem, a gente não, ou coisas do tipo, tá? Então isso chegam até hoje, tá? Mas e na filosofia isso vai ser muito importante, né? Uma das grandes áreas da filosofia é a metafísica, tá? Mas ela se desenvolve, tá? Ela não fica, ela não chega hoje exatamente como ela foi para o Aristóteles, mas vocês vão ver um pouco mais para frente a gente vai abordar isso. Vocês vão ver que tem um pouquinho que vem até hoje, tá? Vou prosseguir, se Entendi, ninguém, valeu. tá? Qualquer coisa pode falar de novo, tá bom? Gente, qualquer dúvida, por favor, façam como a Vanessa, tá? Então, as 4 causas, né? Esse é o ponto que liga um pouco a física com a metafísica, para o Aristóteles. Tá? Então, ele fala disso nos textos dele sobre a física e vai falar depois também nos livros da metafísica. As 4 causas são o quê? Ele fala que tudo tem uma causa, né? A gente pode perceber isso no dia a dia, né? O que acontece tem alguma causa que a gerou. E ele vai separar essas causas e falar que tem 4 causas específicas, né? Que são quais? A material, né? Que é do que algo é feito. A formal, que é como é, o que é. A eficiente, que é algo que deu origem a essa causa, a essa coisa, quem fez isso. E a final, que é para quê? Qual é a finalidade? A final é a mais importante. Tá? A final é a que vai definir todo o resto. A finalidade é sempre central para o Aristóteles. Por quê? Vamos ver aqui o exemplo. Uma cadeira, né? Uma cadeira de madeira. Né? A causa material dela é a madeira. É a matéria da qual ela é feita. Né? Madeira. Né? A causa formal dela é a própria cadeira, o design da cadeira. Né? Ela tem as 4 pernas, um posto, um assento, etc. Né? Isso é a forma dela, o desenho dela. Ela tem uma causa eficiente, né? Que é a pessoa que fez a cadeira. O carpinteiro ou a carpinteira que fez essa cadeira e as ferramentas que usou e tudo mais. Né? Então, sem essa causa eficiente também não teria isso. Mas tudo isso está um pouco submetido à causa final. Qual é a causa final? Um lugar para repousar o bumbum, né? Então a gente quer uma cadeira, a gente quer ter onde sentar, né? Então a gente precisa de todas essas outras coisas. Se não tem essa causa final, aí a pessoa não vai atrás de madeira, ela não vai pensar como tem que ser o formato da coisa,
ela não vai achar um carpinteiro ou se tornar um carpinteiro ou fazer improvisado fingindo que é um carpinteiro, né? A pessoa, todas as outras causas são um pouco motivadas pela causa final. A finalidade é que, por isso que tem essa coisa que foi falada na última aula, que até alguém lembrou de uma frase que não é exatamente aplicável, né? Para o caso do Aristóteles, que é a coisa de fins justificam os meios. Não é bem por aí. A coisa é que a finalidade é o mais importante, né? A finalidade é que vai definir que meios a gente vai usar e tudo mais. E isso não é nem um pensamento estratosférico, gente. É coisa do nosso dia a dia, né? Você está com sede, você tem a finalidade de tomar água, então você vai buscar um copo, você vai e tudo mais, né? Não é só para ideias complexas e abstratas, é coisa do nosso dia a dia mesmo também, tá? Vamos lá. E já na parte da metafísica mesmo, já não a ponte entre a metafísica, já dentro da metafísica, o Aristóteles vai falar em ato e potência, né, que são meio que como se fossem dois pontos, tá, opostos dentro de uma linha, tá? As coisas todas, elas têm ato, que é o que elas são, né, em algum momento, elas têm potência, que é a possibilidade de virar outra coisa, tá? Então, por exemplo, uma semente de goiabeira, como o exemplo que o Felipe deu na outra aula, ela é em ato uma semente, ela não é uma goiabeira ainda, né? A potência dela é ser uma árvore que dá goiaba, ser uma goiabeira. Então ela tem essa potência que é a árvore de goiaba, mas o ato dela é semente. Quando ela virar uma árvore de goiaba, aí então ela não tem mais essa potência. Essa potência virou um ato. Aí o ato dela é a goiabeira. E a potência é outra coisa. A potência pode ser de virar madeira para a gente fazer a cadeira. Pode ser virar lenha. Pode, sei lá, calar e dar frutos. Né? Enfim. E ele usa dois exemplos para que são os exemplos extremos de que não dá para se chegar nisso. Né? O Deus aristotélico, né, ele tem uma concepção mais ou menos de um Deus que é puro ato. Né? Por quê? Porque ele é perfeito, se ele é perfeito, ele é total, ele é imutável, ele é o que ele é, ele não tem o que mudar, porque ele já é perfeito, tá? Para os gregos, essa noção de mudança, de transformação é muito importante, vocês podem lembrar lá de outra aula esqueci o nome dele, que fala da coisa que não se entra duas vezes no mesmo rio, né, e tudo mais, você mudou, o rio mudou. Então, essa questão da mudança é muito importante para os gregos e está muito presente na filosofia deles. Né? E para eles a ideia de perfeito é isso. O que é perfeito é o que não é perfectível, é imperfectível, ou seja, não dá para melhorar. Né? Se não dá para melhorar, tem que ser imutável, tem que ser total, tem que ficar paradinho, que é o Deus aristotélico. Né? Ele não tem nenhuma potência, ele é só ato, porque ele é o todo, ele é perfeito, ele não muda. Né? E aí o oposto, que seria a pura potência, é o nada aristotélico. Tá? Ele é nada, e ele não tem né, ele não tem nada que ele é. Ele não é nenhum átomo portanto, para Aristóteles, ele tem apenas potencialidade. Tá? E a gente, as coisas que a gente conhece, estão sempre no meio dessas duas coisas. Tá? Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo de vocês. Né? Vocês estão aí estudando, vocês agora são estudantes, o ato de vocês é ser estudante agora, e esse ato, ele visa transformar essa potência de vocês, que é a de ser o que vocês querem ser, sei lá, dentistas, médicos, filósofos, talvez, fazer aí a faculdade que vocês querem e batalhar pelo que vocês querem. Né? Essa é a potência que vocês têm e que vocês estão buscando transformar em ato. No futuro, quando vocês já forem isso que vocês querem ser, aí vocês vão ter isso em ato, e a potência de vocês vai ser outra coisa. Tá? Seguindo, se alguém tiver dúvida, por favor, me interrompa. Tá? Outra coisa da metafísica é esse motor imóvel, que é o quê? É basicamente aquele Deus que ele estava falando, tá? Como que ele chega nessa ideia? É o seguinte, bom, a gente sabe pela experiência, tudo tem um início, né? Se a gente ver na nossa vida, tudo tem um início e tudo tem uma causa, né? Ou as quatro causas, na verdade, como ele falou. Né? Só que a gente cai em um problema, né? Se tudo tem uma causa, ou a gente vai seguindo as causas e vai infinito, né? Que nem aquela tela no começo da aula, uma tela infinita, assim,
em que tudo foi causado por algo anterior, então essa causa tem uma outra causa, tem uma outra causa, né? E aí você não para nunca, ou você precisa admitir que tem uma coisa que é a primeira causa, uma coisa que não tem causa nenhuma e ela própria é a causa de tudo, né? E para o Aristóteles, ele vai dar um nome para isso que é motor imóvel, né? O motor imóvel é essa primeira coisa que é a causa de tudo e não tem causa nenhuma, né? Uma, por exemplo, né? Esse Deus aristotélico aqui, que é puro ato, né? Esse Deus aqui, né? Então a gente vê como essa ideia, ela tem certa ressonância até hoje em dia, né? Então seria Deus que criou tudo, ou se a gente quiser ir por um caminho mais científico, o Big Bang, né? A ciência ainda buscando essa causa, a ciência ainda busca causas, né? Ainda pensa muito por causalidade, né? E é isso. Então, se a gente segue essa causalidade, a gente chega onde? Chega no Big Bang? Chega em Deus? Não chega em nada? E é uma só causa infinita, né? Para o Aristóteles, tem esse motor imóvel, tá? Que é essa primeira coisa que dá início a tudo. Saindo agora da metafísica e entrando na ética, né? Uma coisa mais da prática do dia a dia. Vou tentar acelerar um pouquinho, que tá acabando o tempo. Bom, o Aristóteles ele vai chamar de ética o que uma coisa que Sócrates, Platão e alguns outros filósofos antes dele já faziam, mas que ele principalmente está bebendo aqui da fonte de Sócrates e Platão, né? Que é a arte de bem viver, né? É como que eu faço para viver de uma forma boa, né? Buscando felicidade, né? E para ele isso não tem regrinhas, não é uma moral, não é uma coisa que você vai você faz isso, aquilo, né? Parece, sei lá, autoajuda, e você faz isso, aquilo e dá certo. Não, é você aprender a viver bem, né? De acordo com a prática, de acordo com a realidade, o cotidiano, e verificando essas coisas todas eticamente, né? Pensando essas coisas racionalmente, razão também. Né? Para ele, a ética ela tem uma similaridade com a natureza. Porque, como assim? Os órgãos e tudo na natureza tem uma função, né? E ele julga que eles estão corretos quando eles cumprem com essa função. Ele vai pensar que as pessoas também têm uma função, né? E que as pessoas atingem a felicidade quando elas chegam nessa função, né? Elas têm o fim de ficarem felizes e elas buscam encontrar suas funções, né? Ela visa a felicidade, né? Como eu estava falando. Está ligada a realizar o seu potencial e chegar ao sumo bem, né? Tem essa palavrinha grega que aparece bastante, que é eudaimonia, que é esse bem máximo, esse bem que é que se chega quando se atinge a felicidade, né? Para ele, esse caminho, que não tem uma coleção de passos, né, exatamente, assim, não é uma receitinha, mas ele vai dar alguns parâmetros, né? Vai dar alguns guias para a gente. E um deles é essa justa medida, é a coisa mais importante, né? O Felipe já falou, inclusive, na aula anterior, né? Que é evitar os excessos, né? É um meio termo, né? Porque esses excessos para o Aristóteles nos afastariam da felicidade, porque nos afastam da realização da nossa potência, né? Aquela coisa de ato e potência, né? Então, nos afasta da possibilidade de transformar a nossa potência em ato, né? Ele pensa isso, por exemplo, como a coragem, né? Ele não pensa a coragem como oposta ao medo, né? Você tem de um lado coragem e de outro medo, ou covardia. Não, a coragem é um meio termo para ele, no qual de um lado tem a covardia e do outro tem a audácia, essa coisa desmedida, né? Você agir que nem um tolo, achando que pode tudo, e não, isso para ele não é coragem, né? Para ele, a coragem é um meio termo, né? Essa ética está ligada à prática. Ela não é um conhecimento puro, como a metafísica era, né? A metafísica se chega só pela lógica. A ética não, ela está ligada à prática, a praticar coisas no dia a dia, a repensar essas coisas, a analisar essas coisas, né? E não só ficar dentro da sua cabeça viajando e você chega na ética, não. Pratica e tem a ver com seus hábitos, com o que você faz, tá? E ele fala aqui em virtude e vício, né? Como já foi mencionado também na aula passada. A virtude é essa excelência que se chega quando se pratica esse meio termo, né? Quando essa justa medida, quando você faz isso repetidamente, você incorpora esses bons comportamentos, ganha autocontrole, autonomia, e você chega à virtude, né?
E o oposto da virtude seria o vício, né? Você fazer mal, ter maus comportamentos repetidamente, né? Você fica sempre tendo maus comportamentos, você nunca age de acordo com a justa medida, está sempre em excessos, e aí você nunca chega na virtude, tá? Isso aqui vai ser bastante importante de coisa de vício, de virtude e vício, porque é, nos filósofos medievais, que a gente vai ver mais para frente, isso aparece um pouco também, tá? Isso vai motivar um pouco esses pensamentos, inclusive sobre pecados originais, pecados capitais e coisas do tipo, né? Vão enumerar aí vícios e virtudes e tudo mais. Da ética, a gente vai para a política do Aristóteles, tá? E a política tem uma relação com a ética, tá? Embora ela seja anterior à ética, a gente vai ver por que é anterior, né? Anterior em importância, né? Mas, enfim, ela tem uma relação com a ética, porque enquanto a ética fala de como a gente busca a felicidade individual, a política vai tratar de como a gente busca a felicidade coletiva, como a gente dá os meios para que as pessoas possam agir eticamente e buscar a felicidade individual, né? Política, a palavra vem de polis, né? São essas cidades-estado gregas, né? Que a gente pode ver naquele mapinha que eu mostrei para vocês lá atrás. Tem várias cidades-estados aqui, ó. Esses pontinhos são as cidades-estados, são cidades que são independentes, que têm seus próprios meios de governo, muitas vezes democrático, como era em Atenas, né? Uma democracia que a gente pode achar questionável, ou a gente pode ter críticas ou não. Em outros lugares eram menos democráticos, como, cadê? Esparta aqui, acho que era, se não me engano, ela não era tão democrática. Enfim, né? Essas cidades-estados, voltar para lá, cadê? Aqui, né? E para Aristóteles, elas são uma forma natural de organização, né? Assim como a família também é natural, assim como as vilas e outras comunidades são também naturais, só que ela é a melhor delas. A melhor forma de organização é a polis, né? Porque ela é a que dá a melhor possibilidade das pessoas cumprirem com a sua potência, das pessoas é, irem atrás da felicidade, tá? As outras as formas menores, como vilas, por exemplo, dão menos essa possibilidade, né? Bom, ele fala isso aqui importantíssimo, que o ser humano é um animal político, né? Diferente, por exemplo, dos animais que são solitários, diferente também dos animais que são gregários, ou seja, que se agregam, que juntam em grupos, né? Porque a gente não só junta em grupos, como a gente organiza esses grupos a partir da razão, a partir da política, né? Então, é da nossa natureza, coletivamente, se organizar segundo a razão, né? Não só por instinto, que nem os outros animais, que seriam, por exemplo, os animais gregários, né? Então, a política ela é central para dar as condições que as pessoas cumpram com sua natureza e atinjam a felicidade, né? Cada pessoa cumpre uma função dentro dessa política de acordo com a sua natureza. Então a política vai tentar fazer com que isso aqui seja possível, fazer com que as pessoas tenham como cumprir com a sua natureza e, portanto, serem felizes, né? Isso seria do interesse de todos e leva ao bem, tanto ao bem individual por meio da ética, né? Para quem praticar a ética e tudo mais, quanto ao bem coletivo, né? Porque então permite a todo mundo ser feliz e todo mundo pode atingir a felicidade coletivamente, né? E isso tudo, como vocês podem ver, passam por uma questão natural, né? Ele coloca aqui é natureza, cadê? Natural, uma forma natural de organização, que ele fala que as pessoas naturalmente querem buscar felicidade, ele fala que é da natureza, das pessoas se organizar, né? Então, natureza para estar sempre presente, para ele é isso, é a natureza que também vai dar isso, esse tom, né? Ela é central para isso. E aí aqui a gente chega a umas coisas que para a gente é mais criticável e mais complicada do pensamento de Aristóteles, né? Porque se todo mundo então quer cumprir com a sua natureza, isso é do interesse da própria pessoa, né? Também há formas de servidão e formas de hierarquia que são naturais, né? Incluindo para ele, por exemplo, a escravidão e as relações que são de certa medida relações de dominação com a mulher e com os filhos, né? Do homem com a mulher e com os filhos. Ele coloca algumas ressalvas, né? Ele fala contra ações tirânicas, ele fala do homem não ser um tirano com a mulher e os filhos, né? Ele coloca, ele fala que há uma escravidão justa e uma injusta, por exemplo, né? E essa questão é super complicada, hoje em dia a gente tem bastante crítica a isso, né? E
exatamente a questão para ele seria que tem uma escravidão, que é que a pessoa só é escrava por questões uh, que, sei lá, que perdeu uma guerra, que estava endividada, então questões contextuais, questões de lei, a lei permitiu que ela fosse escravizada ou algo assim, né? Mas e essa seria injusta, né? Para ele, a escravidão justa seria uma pessoa que tem na natureza dela ser escravo e que para ela ser feliz, ela tem que ser escrava. Ela precisa para isso, ela não consegue ser feliz sozinha, basicamente, não consegue ser feliz em outra função, né? É bastante criticável isso, obviamente, né? Não só a partir de hoje em dia, porque ele próprio ele fala disso, mas ele não consegue dar exemplos, ele, né, fica meio nisso, e aí, existe sequer essa natureza mesmo? Isso é uma coisa que dá para ser colocada. E isso tudo, gente, essa questão da escravidão, o Felipe já falou bastante, né, de como a escravidão antiga era diferente da que a gente teve no Brasil, por exemplo, na época da colonização, né, e tem várias diferenças, né, eu pessoalmente acho que a maior parte dessas diferenças mostram um pouco que é como a escravidão antiga era muito menos violenta, tá? Muito menos menos situações de tortura e tudo mais, mas enfim, posso estar errado aí, né? Mas também a gente tem que pensar que essa posição dele é um pouco crítica a algumas posições da época, né? Porque tinha gente que achava que só escravidão era justa, tá tudo certo, dane-se, não importa quem é, em que condições, né? Mas também tem gente mesmo nessa época que já é crítica à escravidão e coloca que a escravidão não é justa nunca, em nenhuma hipótese, com ser humano nenhum, e não se deveria fazer isso, porque isso nunca é natural, tá? Então aí a posição dele, enfim, em parte crítica, em parte nem tanto, tá? Vou seguir aqui, senão a gente vai entrar muito no intervalo aí de vocês. Tá? Bom, outros desdobramentos de Aristóteles no pensamento posterior. Tá? Como eu falei, ele é muito importante. Bom, lá no começo a gente viu algumas das grandes contribuições dele. Aqui são outras contribuições que algumas não são tão felizes, né? Não são tão boas. Uma delas é essa daqui, justificação da escravidão no período colonial como algo natural. Aqueles pensadores renascentistas, tudo mais que retomaram, né? O Aristóteles, eles retomavam por um ponto de vista enfim, de busca da razão e tudo mais. Mas também tinha gente nessa época buscando e retomando as ideias de Aristóteles, focando na questão da escravidão, né? Tomando isso como uma forma de falar que as pessoas escravizadas na África eram naturalmente para serem escravizadas, eram escravos naturais, e tentavam usar isso como uma forma de, de justificar e de demonstrar que era o preferível, né, naquele tempo. Tá? Coisa que também foi criticada mesmo na época por N pessoas de N formas, enfim. Tá? Mas isso daqui é uma das heranças infelizes que a gente tem aí, então, do Aristóteles, que vocês vão ver provavelmente um pouco na aula de história, talvez a gente aqui fale um pouco mais. Tá? Outra questão também que deriva um pouco disso é essa moral que a gente vê até hoje, né, que tenta equiparar as coisas sociais e as coisas naturais, né? Como assim? Como, por exemplo, a distinção entre os gêneros, né? Então, você nasceu com pênis, você é homem e você tem que fazer tais coisas, ser de tal jeito, né? E só ter relações com mulheres. Você nasceu com uma vagina, você tem tais coisas, tais formas que você tem que agir, e você só pode ter relações com homens. Né? Então, isso daqui, gente, deriva dessa ideia que já começa aí em Aristóteles, aparece bem forte, da natureza está presente em tudo, e tudo ser isso. Não, o que é natural é o que a gente tem que fazer, e o natural é o bom, e tudo mais. E criar essa equiparação de que as coisas sociais são iguais às coisas da natureza. Tá? E a gente vai ver mais para frente algumas pessoas que também questionam isso aqui. Tá? Que vão dar um outro grau para isso aqui, provavelmente alguns de vocês já conhecem, algumas pensadoras, alguns pensadores que fazem críticas a isso. Tá? Bom, outra coisa que ficou bastante de herança é o Deus aristotélico, né? Esse motor imóvel que a gente falou, né? Que vai ser apropriado no pensamento medieval, principalmente pelo Tomás de Aquino, que a gente vai ver em uma aula futura, tá? Como uma forma de demonstrar racionalmente a existência do Deus cristão. Né? Porque vai ter muita discussão filosófica, né, na Idade Média, né? Tem gente que acha que a Idade Média
era só barbárie e tal, mas isso é besteira, tinha pensamento filosófico e tudo mais, só que esse pensamento filosófico era marcado pelas questões da época, bom, como a do Aristóteles também é marcado pelas questões da época dele, né? E o Tomás de Aquino, ele é um que vai falar que é possível racionalmente provar a existência de Deus, e Aristóteles é um dos que ele vai usar para isso, tá? Então, por fim, ele é uma das figuras o Aristóteles é uma das figuras que vai no renascentismo inspirar as pessoas a valorizar esse estudo de múltiplas ciências, né? O homem renascentista, como costumam colocar, é isso, uma figura de um polímata, né? Uma pessoa que estuda várias ciências. Então é isso, você vai ter, por exemplo, Leonardo da Vinci, com coisas em N áreas diferentes, mesmo Rafael e esses outros, todos eles estudavam muitas áreas diferentes. E isso chega um pouco até hoje, gente. Como vocês estão aí sentindo na pele, vendo como é o formato do nosso vestibular, né? Os vestibulares, eles não pedem só conhecimento específico, eles pedem conhecimento de várias áreas, porque vem um pouco desse pensamento ainda renascentista e tudo mais, né? A gente valoriza o estudo de muitas coisas diferentes, né? E que, pessoalmente, eu acho isso bom. Eu acho mais que a gente tem que estudar várias coisas diferentes, enfim. Só que, né, quem não quer também tem que poder não querer, sei lá. Bom, agora eu trouxe alguns exercícios, tá? Tudo bem se a gente passar uns 5 minutinhos aí, entrar no tempo do intervalo de vocês, gente? Por mim, ok. Beleza. Então vamos fazer esse aqui, que é um pouquinho longo, é um pouco mais complicado, mas eu vou mostrar para vocês que dá para fazer ele. Daria até sem ter essa aula, só que, né, fica um pouco difícil. Vamos lá. O exercício do Enem de 2017. Ele tem esse trechinho, né, de um texto do Aristóteles, que é sobre ética, o mais importante dele sobre ética, que é Ética a Nicômaco, que é o filho dele. Ele escreve esse livro de ética meio dedicado aí para. E ele fala: se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo, e tudo o mais é desejado no interesse desse fim, aquela coisa da cadeira, por exemplo, que eu falei, né? A gente quer a cadeira, então a gente vai buscar todas as outras coisas para fazer esse fim de ter a cadeira. Evidentemente, tal fim será o bem, ou antes, o sumo bem. Mas não terá o conhecimento grande influência sobre essa vida? Se assim, opa, se assim é, forcemo-nos por determinar, ainda que em linhas gerais apenas, o que seja ele e de qual das ciências ou faculdades constitui objeto. Faculdades aqui não é que curso faz, gente, faculdades mentais. Né? Enfim, ninguém duvidará de que o seu estudo, né, então, o estudo desse conhecimento, né, a partir do fim, o sumo bem, né, ninguém duvidará que o seu estudo pertence à arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se pode chamar de arte mestra. Né? Então ele está falando aqui que tem uma arte que é a mestra, a arte principal. Né? Principal o quê? Para que as pessoas atinjam esse fim que ele está falando aqui, atinjam o sumo bem. Ele colocou ali, sumo bem. Né? Então, essa é a arte mestra. Tá? Ora, a política mostra ser dessa natureza. De que natureza? De ser essa arte mestra. Né? Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela que determina quais as ciências que devem ser estudadas no Estado, quais são as que cada cidadão deve aprender e até que ponto. E vemos que até as faculdades tidas em maior apreço, como a estratégia, a economia e a retórica, estão sujeitas a ela. Então, tudo está sujeito a ela, a política. Política. Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger as duas outras, de modo que essa finalidade será o bem humano. Né? A finalidade dessa ciência é qual? Da política. Né? Com a política, ela usa as outras ciências, a finalidade dela deve abranger as outras ciências. Né? Então vamos para a pergunta. Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da polis pressupõe que, vou pedir para vocês mandarem aí no chat os chutes de vocês, tá? Vou ler. A. O bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses. B.
O sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os portadores da verdade. C. A política é a ciência que precede todas as demais na organização da sociedade. Desculpa, da cidade. D. A educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente. E. A democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum. Você tem alguma ideia, gente? Vi aqui duas pessoas falando que é C. Pois é, parece que a maior parte das pessoas está na C. E vocês estão corretos, quem está na C, gente. É isso mesmo. A política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. Como a gente vê aqui. A política, ela usa as demais ciências, né? Ela que deve legislar sobre o que devemos ou não fazer. A finalidade dela abrange as outras, né? E essa finalidade é o bem humano. Tá? Vamos para a próxima. Bom, essa daqui é da Unespar, a Universidade do Estado do Paraná. Tá? E é o seguinte: um dos textos mais importantes da história da filosofia que trata do tema da moral e da ética é a Ética Nicômaco, de Aristóteles, que a gente acabou de falar. Nesta obra, o pensador analisa a natureza e o caráter das ações humanas e, ao final, sugere que há um bem supremo, que é a finalidade última das ações humanas. Este bem supremo é a virtude, B, a justiça, C, a felicidade, D, a liberdade e o meio termo. Essa é mais difícil, eu acho. Vamos ver o que vocês acham. O Victor falou que é felicidade, alguém quer mais? D, a liberdade, também colocaram. Bom, gente. Então, nessa daqui, eu achei ela um pouco mais difícil, tá? E a resposta é a felicidade, tá? Esse bem supremo, o fim, é a felicidade. As outras coisas todas são só meios para se chegar à felicidade. A virtude é meio para chegar à felicidade, a justiça é meio para chegar à felicidade, a liberdade é meio para chegar à felicidade, o meio termo mesmo, aquela coisa da ética, né? No meio termo, ele não é o fim. A ética não é o fim. O fim é a felicidade. Tá? O que se busca com a política, com a ética, etc., é a felicidade. Tá? Próxima, da UESP. É inegável a contribuição de Aristóteles para a filosofia ocidental. Conviveu com Platão durante 20 anos, mas se destacou pela amplitude de sua obra. Aristóteles. A. Defendeu uma sociedade política democrática governada por filósofos. B. Não concordou com a teoria platônica do mundo das ideias. C. Criticou os sofistas, defendendo o relativismo moral. D. Era contra a escravidão, defendendo a cidadania para todos. E. Não conseguiu formular um pensamento original devido às suas concepções idealistas. Qual vocês acham, gente? Falaram da B aqui. Só a B por enquanto. É isso, tá todo mundo indo na B. Gente, vocês estão de novo certos, tá? Ele não concordou com a teoria platônica do mundo das ideias. Tá? Esse é o principal ponto aí de desentendimento, não desentendimento, que eles se davam bem, mas o ponto-chave aí que diferencia as ideias dos dois. Ele tenta sempre, né, criar uma filosofia que se oponha a esse ponto das ideias, que não precise disso. Em alguns pontos, né, mas aí só quem conhece muito a fundo, nem eu sei direito, quem conhece muito a fundo consegue ver que tem alguns pontos que ainda acaba às vezes dependendo um pouco disso, ainda pega um pouquinho disso, mas em grande parte a filosofia dele está tentando isso. Tá? Uma última, vamos rapidinho, né? Da Unespar de novo. Aristóteles foi um dos pensadores mais importantes da história da filosofia no Ocidente, tanto por sua contribuição para a própria filosofia quanto para a ciência, e partiram de muitas questões apresentadas pelo filósofo para desenvolver as suas investigações. Ele deixou duas obras dedicadas aos problemas das ciências práticas, Ética Nicômaco e a Política. É de conhecimento de todos que, mesmo tendo sido aluno de Platão, Aristóteles construiu seu próprio pensamento e que muitas vezes apresentou ideias contrárias à de seu mestre. Um exemplo disso é sua Ética Nicômaco.
Marque a alternativa que melhor caracteriza a obra aristotélica. A. Trata-se de uma ética baseada no comportamento dos animais? B. Trata-se de uma ética baseada na lógica e, portanto, defende que as ações são consequências do pensamento? C. Trata-se de uma ética pautada nas virtudes que o homem tem por natureza e naquelas que ele desenvolve ao longo da sua vida? D. Trata-se de uma ética fundamentada nos valores aristocráticos da sociedade grega da época? E. Trata-se de uma ética experimental e, portanto, resultante das experiências que o homem faz enquanto animal político? Qual vocês acham? Temos um B. Vamos ver quem mais está. Ninguém mais quer arriscar alguma? B também. Bom, gente, dessa vez vocês estão enganados, tá? Não é uma ética baseada na lógica. Como eu disse lá atrás, vamos ver. Aqui, a ética dele é ligada à prática, não ao conhecimento puro, né? Então, entra a razão, você, né, ela entra lá, mas não é só derivada disso. Então, se você só pensar logicamente, você não vai chegar na forma correta de agir, porque tem a ver com a prática, né? A prática é central aí também para essa ética dele, né? Então, a correta aqui é a C, né? Trata-se de uma ética pautada nas virtudes que o homem tem por natureza, lembra aquilo, né? Que eu falei da natureza, sendo sempre central, definindo como a pessoa fica feliz e tudo mais, e naquelas que ele desenvolve ao longo da sua vida. Né? Como assim? Ué, não tem aquela coisa da virtude ser um bom comportamento que você repete, 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 e o vício ser um mau comportamento que você repete, repete, repete. Então você desenvolve isso ao longo da sua vida. Tá? Correta que seria a C. Tá? Essa daqui eu deixei por último porque eu achei ela a mais complicada delas também. E pelo jeito eu estava certo. Tá? Bom, gente, essa foi a nossa aula, tá? Eu vou parar aqui a gravação e vou perguntar para vocês, cadê? Se ficou alguma dúvida,